Programa GPS, Gerando Profissionais Servos. Sejam bem-vindos a mais um episódio, Vini. Mais um. Mais um. Esse é o 14º, Vini. 14º. Uau. Gente, você é nosso convidado, fica aqui. Uma entrevista top hoje, hein? Fica com a gente aí. Segue a gente lá no Instagram, no YouTube, como que é? GPS. Ponta de Pinda. A de Belém Pinda. A de Belém Pinda. A de Belém Pinda. Segue a gente lá, custa nada, tá bom? Você clica lá, segue a gente, curte, comenta e manda pra alguém, compartilha, tá bom? Deus te abençoe vocês. YouTube. O YouTube também, no YouTube, isso. Lá no YouTube assista lá, @GPS AD Belém Pinda. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Belém, na Cone Tobias 168. Você é o nosso convidado de estar conosco ali, assistindo o culto com a gente. Vai ser benção para sua vida, tenho certeza. Mas vamos para o que importa. Essa entrevista hoje eu acho que vai ser top de novo, hein? Vai ser, com certeza. Eu acredito que vai ser. Eu não conheço muito a história dele, mas o pouco que eu ouvi falar, cara, diz que é bom. É bom. É bom? É bom. Você conhece um pouco já? Eu conheço um pouco já. Uau! Quem está aqui com a gente hoje? Adenir, empresário e inspetor de qualidade. Inspetor de qualidade de uma empresa. Adenir, seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe, a paz do Senhor. É um especial para nós receber você aqui hoje, viu? Pai do Senhor Daniel, Vinícius, Pai do Senhor aos ouvintes do podcast, do GPS. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês essa noite. E eu espero assim que a minha história de vida possa contribuir de alguma forma para o crescimento espiritual daqueles que nos assistirem aí, de todos que forem nos ouvir. Legal. Tem um texto na Bíblia que diz assim, lá em Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Ou seja, tudo que tem é de Deus, foi Deus que fez, é para Ele. E Ele não tem queridinhos, mas Ele tem aqueles que se esforçam e buscam. E é isso que o GPS quer trazer para as pessoas, irmão Denir. Trazer para as pessoas que eles também podem. E a gente hoje vai conversar com vocês sobre sua história, um bate-papo bem legal. Tenho certeza que vai motivar pessoas aí. Legal, Daniel. Então eu queria assim dizer que eu sou um empresário da área de pintura industrial, proteção anticorrosiva, né? E eu quero começar contando um pouquinho da minha família, de onde eu vim, das minhas origens, né? Eu vi como a maioria das pessoas que passaram aqui foram pessoas que tiveram grande dificuldade no seu início de carreira, no seu início, né, de vida, e comigo também não é diferente. Eu nasci numa família humilde, entre 10 irmãos, né? Eu sou o 8º filho da minha mãe, tenho mais 2 irmãos mais novos, né, uma irmã e um irmão. E eu nasci numa pequena cidade chamada Urânia, lá pertinho de Santa Fé do Sul. Existe isso? Existe. Não é radioativa. e fica lá pertinho de Santa Fé do Sul. Acho que a cidade mais próxima ali que vocês vão conhecer é Rio Preto, São José do Rio Preto. Para aquelas bandas lá. Se você estiver ali onde eu nasci, uns 30 quilômetros para a direita você está em Minas e mais uns 30 quilômetros para frente está em Mato Grosso. Divisão ali é o... Tá longe. Tá longe. Literalmente. Rio Paranazão ali que divide. Então nasci naquela cidade, mas logo com 6 a 7 anos de idade, meus pais vieram a morar numa cidadezinha chamada Santa Lúcia, perto de Araraquara, como se fosse Moreira César de Pira. E ali nós nos desenvolvemos ali, crescemos ali, né? E nessa cidade foi onde eu tive o meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, que foi quando eu tinha 12 para 13 anos. Faltava aí 2 semanas para fazer 13 anos, eu fiz o meu primeiro registro em carteira. E foi lá na região, lá é uma região açucareira, né? De cana-de-açúcar e laranja. Mas ali você foi registrado em carteira já? Fui registrado. Dia 11 de maio... Mas que profissão que era? De 1987. Lavrador. Lavrador. A gente trabalhava na colheita de... 12 para 13 anos? 12 para 13 anos. Caramba. A gente trabalhava na colheita de cana-de-açúcar. E eu me lembro, assim, do meu... Rapaz, eu achei sempre que se fosse assim, o cara é da... Não, tem cara de riquinho, tem? Cortador de cana. Bora lá. Já trabalhei nesse serviço pesado, né? Um serviço muito pesado. Sim. E nesse ano de 87, né?
A minha mãe não queria que eu fosse trabalhar, né? Mas assim, eu via a dificuldade que tinha em casa. Meus pais nunca deixaram faltar alimento, comida, né? Mas assim, a gente era uma calça e uma camisa. Você tinha que lavar e pôr um short pra E tênis Nike, você não tinha? Nunca. Uau! Que chute. Tênis Nike é da época do Quixute e do Conga. Sim, é essa Quixute e época. Conga. E nem esse eu acho que eu não tinha ainda, né? Era o chinelinho havaiana mesmo, amarrado com arame, né? Como eu acho que vocês conhecem bem. E por que eu decidi trabalhar, né, cedo, né? Porque eu via a dificuldade da minha mãe, né? Minha mãe também trabalhava na lavoura. Ela levantava às 4 da manhã e ia dormir à meia-noite. Meu Deus. Todos os dias. Meu Deus. Todos os dias. Minha mãe foi uma É guerreira. a realidade de muita gente ainda, né? Ainda é a realidade de muita gente. De lá pra cá, naquela época, eu acho que onde eu trabalhava, existiam umas 5 mil pessoas que trabalhavam na lavoura. Hoje diminuiu por conta da mecanização, né? Sim, sim. Existe uns 10% desse número. Então, mas ainda é a realidade de muitas pessoas. E eu decidi trabalhar porque eu vi que meus pais não tinham condição de me dar um pouco mais do que os alimentos, né? E um lugar para morar. E assim, nunca pedi nada pro meu pai. Nunca falei para minha mãe, preciso de uma camisa, preciso de um sapato. Não. Eu esperava eles dar, né? E nesse início, né, de profissão, assim, vamos dizer, né, que foi no dia 11 de maio de 87. Foi o dia que eu comecei a trabalhar. Eu lembro muito bem, minha irmã trabalhava comigo e eu não aguentava. Naquela época existiam os períodos de safra e entre safra. E a gente começou um pouquinho antes de começar a safra de corte de cana. Então a gente ia carpir laranjais lá da empresa, né? E eu não aguentava com o peso da enxada. Minha irmã que me ajudava a cumprir a minha tarefa do dia. Caramba. E apoiava na perna assim a enxada para poder levantar, para poder bater de novo. Devia ter uns 55 quilos por aí. Era magro que dava dó. Mas então eu iniciei o meu trabalho aí no corte de cana e eu fiquei até uns 4 para 5 anos nessa função. E quando foi a época de mudar para o ensino médio, fizemos o primeiro ano. No início do primeiro ano, lá na escola a gente tinha aquelas escolhas de curso técnico. E na minha escola só tinha contabilidade e magistério. Mas eu não sei porque eu não me via, né, no magistério e nem na contabilidade. E assim, paguei a minha língua e no futuro acabei me formando professor. Eu não me via no magistério e acabei me formando como professor. E decidi, nessa época de escolher o ensino, eu decidi procurar outra escola. E falei com meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho morava aqui em Poá, ainda mora. Ele tinha saído de casa de novo, com 18 anos, e veio para São Paulo para trabalhar. Né? E trabalha na mesma empresa desde os 18 anos. Meu irmão mais velho. Está aí com 60 e... Uau, está até hoje. 66, está até hoje. Até hoje. Desde os 18 Quase anos. 50 anos. Aposentou e continuou lá. Caramba. E esse meu irmão mais velho era o meu exemplo, assim, era o que eu tinha de visão, né? Para poder seguir, para poder ter um exemplo. Quero me parecer com ele. Eu me parecia com ele fisicamente, né? E também queria parecer com ele, assim, na forma de conquistar as coisas, né? E eu falei com ele e ele disse que aqui em Poá tinha uma escola que tinha química, que era o Colégio Municipal de Poá. E era o que você tinha vontade? Eu sei que eu não queria contabilidade e magistério. Mas na hora que eu cheguei lá, que eu vi o pessoal no laboratório com o jaleco branco, é isso que eu quero. Né? Se apaixonou de uma vez? Me apaixonei por química. Que legal. E fiz o meu primeiro ano de química ali em Poá, fiz o segundo, e na hora de ir para o terceiro eu fui convocado para servir. E por acaso era aqui em Taubaté, na companhia de comando de aviação do Exército, né, CAVEX. E aí eu vim para cá, só que eu não fiquei. Eu fiquei aqueles dias só que a gente fica para fazer experiência. Depois eu me machuquei muito, fiz bolhas no pé, deu febre, sabe? E assim, eu estava muito perdido naquela época, assim, não sabia o que fazer, não tinha orientação. Ninguém falava como que seria o exército, como se daria para eu estudar, se eu iria trabalhar, como que eu ia fazer para ir para casa. Ninguém passou essas orientações.
Aí eu fiquei muito com medo, né? E aí depois, no final dos exercícios, dos primeiros exercícios, eles fizeram outra reunião e perguntaram quem queria sair, quem queria ir embora. Aí eu fui uma das pessoas que quis sair, por conta de dúvidas, né? Se hoje eu tivesse tido alguma orientação, eu teria ficado. Sim. Mas eu acho que Deus, ele faz as coisas, né? Sim, sim. Da forma que vai ser melhor pra gente, porque ele tem um plano maior. E eu acabei voltando para casa do meu irmão, perdi o ano letivo e me desentendi com a minha cunhada. Eu estava sendo como um incômodo para ela, assim, né? Eu percebi e acabei voltando para casa da minha mãe. Isso final de 92 para 93. Eu estava nascendo. Oi? Eu estava nascendo nessa época. Faz muito tempo. E voltei para casa da minha mãe, fiquei um tempo lá trabalhando nos supermercados, né, sem estudar, sem terminar o ensino médio e sem concluir. E seus pais ainda continuavam na... Meu pai, minha mãe continuava trabalhando na lavoura, meus irmãos. O meu pai, ele era cego, meu pai. Ele ficou cego com 50 anos de idade, assim, aproximadamente. Então ele ficava em casa, ele era aposentado. Então, voltei para casa dos meus pais, fiquei um tempo trabalhando alguns meses no mercado, no supermercado, e meu irmão, o terceiro irmão mais velho, que mora lá nessa cidade até hoje, ele falou, se você quiser terminar o curso de Química, a gente procura uma escola aqui, lá não tinha pública, né, só particular de Química. Eu pago pra você até que legal, da hora. Um serviço, né? Aí ele foi comigo lá na cidade de São Carlos, que fica uns 40 quilômetros de Araraquara. E lá tinha o colégio diocesano La Salle. Aí fomos lá na sexta-feira, fizemos a matrícula e ele ia pagar essas mensalidades para mim. A prefeitura tinha ônibus que levava os estudantes para lá. Aí dava para terminar. Aí eu precisava terminar o terceiro ano e dava o direito ao diploma do ensino médio, até hoje. E se eu fizesse mais um ano, o quarto ano, dava o direito ao técnico. Era o que eu comigo queria. Foi assim também. Na nossa época era assim. Era né? assim. E aí na saída dessa escola, o meu irmão tinha trabalhado numa empresa que chamava Clímax. E tinha fábrica de geladeiras vermelhas. Sim, sim. Ele falou, vamos passar ali naquela empresa e ver se está fazendo ficha. Ele já tinha trabalhado lá. Eu falei, vamos lá. E aí o porteiro lá, o guarda, disse, vai começar a fazer ficha segunda-feira. Tá bom. Vou estar aqui. Que horas? Ele falou, se você puder dar domingo para segunda, seria bom. Aí chamei mais 2 amigos e domingo, 11 horas da noite, estávamos lá na fila. Você dormiu na porta da empresa? Dormimos na porta da empresa. E a fila dava volta no carteirão. Foi logo quando estava começando ali a URV, né? Então o país estava saindo de uma crise muito grande, entrando numa moeda mais estável. E aí essa empresa conseguiu vender bastante geladeira e estava contratando. Eu ia contratar umas 300 pessoas. E aí dormindo lá na fila, fiz a primeira entrevista e fui embora. Fui embora para casa. E chegando em casa, eles ligaram. Só que, veja bem, essa história é interessante. Nós fomos em 3. Eu, Sérgio e um rapaz chamado Ademir Alves de Souza. E o meu nome é Ademir Alves dos Santos. E aí demos o telefone lá de casa. Em casa tinha telefone porque o meu irmão, né, que morava aqui em Poá, tinha comprado um telefone para investimento. Sim, na época era investimento. Investimento. E você não podia ter 2 numa casa. Então ele colocou na casa da minha mãe para investimento. Não porque só rico que tinha telefone. Verdade, época, né? Verdade. E aí demos nosso telefone, tocou lá em casa, eu atendi. E falou, olha, aqui era Prosdóximo, né? Clímax para Prosdóximo. A gente tá chamando Ademir, né, para fazer a entrevista. Ademir Alves de Souza. Então tá bom. Era o meu amigo. E aí eu fui lá, ele trabalhava na roça também. Chamei ele e disse, Ademir, para você fazer a entrevista na quarta-feira. Ele falou, não, eu não vou. Eu só vou se for nós 3. Porque lá o aluguel era caro. Uma pessoa só não conseguiria morar lá e trabalhar, não compensava. Então tinha que ser pelo menos uns 3 para montar uma república ali e ser viável o aluguel. Né? Ele falou, você não vai? Não vou.
mas eu vou então no seu lugar. Pode ir. Aí eu cheguei lá com a maior cara de pau na cheguei lá e tudo bem? Vim fazer entrevista. A entrevista é ali, uma salinha ali. Entrei lá, tinha umas 30 pessoas. Sentei lá e fiquei esperando, tremendo. Aí a mulher, fulano de tal, ciclano, fulano, chamando, entregando uma ficha para preencher. E nada de chamar meu nome. E no fim não chamou meu nome e falou, e você? Eu vim fazer a entrevista. Seu nome é Adenir. Eu falei certinho meu nome. Falei, mas seu nome não tá aqui. Mas eu vim fazer a entrevista. Mas seu nome não tá aqui. Eu vim fazer a entrevista. Eu sabia que tinha uma vaga. Meu amigo não veio, então a vaga tava lá. Aí ela falou, então preenche aqui de novo. Aí preenchi todos os papéis de novo lá. Me chamou para entrevista. Na primeira entrevista, no primeiro teste eu acabei, o entrevistador não me aceitou. Fui embora. Ela me ligou depois dizendo que eu não tinha sido aceito, mas que tinha outra vaga. E essa outra vaga era na pintura, que é onde eu trabalho até hoje. Até hoje, olha desde só. Desde o início de 95 até hoje. Vai fazer 40, 30, já passou. Então a frase é não desista, insista. Não desista. E aí depois eu conto porque aconteceu isso. A moça que estava fazendo a seleção, ela tinha sido contratada aquela semana para fazer aquela seleção. Ela me disse depois, né? Então ela estava mais perdida do que... né? Estava muito perdida. Então ela achou que ela tivesse errado. Então ela me deu outro para preencher tudo. Aí depois eu contei para ela, contei para o meu entrevistador, né? E acabei entrando nessa empresa aí de ajudante, né? A gente pendurava as geladeiras. A geladeira era uma chapa bem grossa. Eu lembro que foi uma fase muito difícil para mim. Eu era magro, fraquinho, né? Não muito fraco, mas assim, bem magrinho. E eu trabalhava com 2 rapazes, enorme, né? A gente trabalhava em 3. O serviço era muito pesado. Era 3 em cada posto. A gente trabalhava 1 hora e folgava meia. Pendurando a geladeira na linha que fazia fosfatização e ia para a linha de pintura. E esses 2 rapazes percebiam que eu não aguentava mais. Então, mas quanto tempo você ficou nessa empresa? Fiquei quase 5 anos. 5 anos na empresa que não te chamou, você se apresentou novamente. Foi. Que top, que top. Muito, foi um aprendizado para mim essa empresa. E eles me ajudavam, né? Aí eles percebiam que eu não estava aguentando, tirava eu 10 minutos antes e falava, vai pro banheiro descansar. E não era a área de química que você estava estudando? Você tinha era a área cursado. De química, tinha muita área de química. Tinha muita área de química já? Tinha. Fosfatização. É da área de química. Né? E o meu chefe, Ariovaldo, ele era químico. Então ele gostou muito de mim, gostou da minha história, né? Eu contei pra ele que eu fiz isso, né? Ele gostou disso, falou, não, eu quero gente assim. Que legal. Ele gostou, legal. Ele falou, não, eu quero gente assim. E ele gostava muito de mim. Acho que se eu não tivesse pedido demissão, eu estaria lá até hoje. Né? Os meus amigos estão lá ainda até hoje, né? E comecei a trabalhar nessa área e eu lembro um episódio assim muito marcante para mim, que foi eu saí do meu setor e ia pro banheiro chorar de dor nas pernas, de dor no ombro aqui assim, mas eu chorava mesmo, de lágrima descer. Mas eu falava, não desisto, da hora, não vou voltar para trás. Mensagem top essa, né? Tá? Não vou voltar para trás, né? Eu não sou daqueles que voltam para trás. Então o versículo da Bíblia, né? Sim, Hebreus tá lá, né? Hebreus. Não volto para trás. E fiquei. Eu só saio daqui se for carregado. E fiquei trabalhando lá. E na minha meia hora de folga, depois, o corpo acostuma depois, né? Sim. Quem já trabalhou em produção sabe que no começo é difícil mesmo, mas depois o corpo acostuma. E aí na minha meia hora de folga, a linha de fosfatização era um U. E no meio da linha tinha um laboratório de vidro, igual essas janelas aqui. E eu ficava lá, sabe, igual aqueles cachorrinhos olhando frango na... Curioso. Aí o técnico do laboratório, entra, você gosta? Eu falei, gosto, é minha paixão. Química pra mim era minha paixão. Eu estudava com prazer, fazia tudo com prazer. Você fazia o quê? Estudava? Eu estudava. Cara, tem que estudar. Tem que estudar. Não tem jeito, eu né? estudava. Lição pra mim era lição dada, lição aprendida. Porque a verdade é que hoje, assim, a gente vê as pessoas que quer vencer, quer assim, superar, mas não quer estudar, não quer conhecimento, não anda.
Então, se você não estudasse, e estudar no Porque modo conhecimento antigo. é tudo, cara. E é estudar no modo antigo mesmo, é de escrever, de fazer os cálculos ali, não é só ler, é só ouvir. Hoje o pessoal está ouvindo, não funciona. Sim. Tem que estudar de verdade. E eu estudava para aprender mesmo, eu não me conformava em ver um exercício e não saber fazer ele. Eu iria aprender aquilo. E essa época não tinha internet, né? Não tinha internet. Não tinha internet como hoje. Se quisesse estudar, você tinha que ir na biblioteca. Eu lembro de uma feita que eu fui precisava fazer um trabalho de reciclagem de materiais. Eu precisei ir umas 4 vezes lá da Zona Leste, lá na USP, em São Paulo. Uma vez para procurar o livro na biblioteca, um dia inteiro para achar o livro. Depois, outro dia para ir lá ler, porque não tinha nem dinheiro para xerox. Não sei nem se tinha xerox. Acho que era mimeógrafo. Ô, louco, você não É muito antigo, né? Você não tá tão longe, que isso, tá humilhando eu aqui, cara. Então, você tinha que ir 2, 3, 4 vezes na biblioteca para poder fazer um trabalho. Só que eu me lembro desse trabalho até hoje. Eu não esqueci, né? Então era assim, não tinha a facilidade da internet, né? E nesse trabalho, voltando para esse trabalho, eu comecei a trabalhar lá, passei para o laboratório, consegui terminar o 4º ano de Química. Depois dos meus quase 5 anos lá na empresa, eu percebi que eu não ia ter muito mais futuro lá, porque precisaria do curso superior para o próximo cargo. Eu não tinha capacidade de passar lá, USP, Federal de São Carlos, Unesp, eu não tinha capacidade de passar. Mas você fez o superior? Eu fiz o superior. E naquele ano 98, eu estudei bastante para poder passar no vestibular. Aí no fim do ano, ocorreu um evento na minha casa lá, que um dos meus irmãos acabou brigando com o outro, né? E eu fiquei muito abalado, né? Num dia antes do vestibular. Meu Deus. Acabei eu não vou contar exatamente o que aconteceu, porque eu não pedi autorização dele. Não, né? sim. É só a sua história. É só a sua história. E aí fiquei muito abalado, acabei reprovando o vestibular. E aí depois não desisti, comecei a estudar outros cursos, né? Comecei a estudar informática. Fui da primeira turma do curso técnico de informática do SENAC do interior de São Paulo. No SENAC de São Carlos. Então, você não conseguiu a faculdade, você procurou outros cursos. Eu acho que isso é muito... precisa se procurar caminhos, né? Precisa, né? Eu vi assim, ó, olha pra você ver, em 98 eu tinha vergonha de não saber informática. Em 98. Eu tinha vergonha de não saber informática. E aí fiz o curso técnico, aí depois comecei a estudar inglês, e quando, depois dessa empresa aí, voltei para casa da minha mãe, depois de sair de lá, né? E consegui emprego numa empresa que chama IESA. Aí você já tinha um currículo também? Tinha um currículo, tinha um curso técnico, tinha uma experiência na área, né? Aí quando consegui um emprego nessa empresa de pintor industrial, e quando meu chefe ficou sabendo que eu tinha um curso de química, o gerente, né? As portas vão se abrindo. Vão se abrindo. Aí surgiu uma vaga lá, eu apresentei meu currículo para ele falou, não, eu quero você comigo, na engenharia. E aí, com 4 meses de trabalhando de pintor, eu passei para engenharia. Uau! Então, fiquei trabalhando na engenharia industrial até 2009. Foi quando meu pai faleceu em 2008. E, assim, eu estava num momento daquela época muito, assim, tenso. Estava estudando para vestibular. Tinha acabado de casar. Tinha acabado de casar em 2007. Estudando para vestibular. Estudando para as qualificações que hoje eu tenho, né? São 2 qualificações nacionais da Petrobras e 2 internacionais que eu consegui aqui em Pinda. E estudando tudo isso, eu colocava a mão na cabeça, assim, aquele estucho, sabe? De estresse, né? Passando mal. E nessa época o meu pai faleceu. E eu ganhava muito pouco nessa época. Eu tinha começado como pintor, ganhava aí R$900 por mês na época. E tive os aumentos, a empresa teve boa fé em me dar os aumentos, mas como que se dá aumento? Se você der um aumento máximo, que conseguia 10%, aumentava quanto? R$90. Né? Então eu estava procurando outra coisa. Aí meu pai faleceu, naquela época eu fiquei triste, assim, porque ele foi tratado no sistema de saúde, não foi maltratado, mas assim, eu dentro da empresa eu tinha muitas regalias, né?
hospital de primeira linha, ar-condicionado. E o filho desejava isso para o pai. E eu não podia dar essas coisas para os meus pais, né, para minha família. Então eu falei, não tá certo, né? Dentro da empresa eu era muito bem tratado, mas fora da empresa eu não tinha dinheiro para o passe. Entendeu? Então eu falei, vou procurar uma melhora. Foi aí que eu procurei outro trabalho. Você toma uma água aqui, nós vamos anunciar nossos apoiadores. Segura aí. Certo. Aonde você parou? Cláudio Concertos. Cláudio Concertos faz manutenção em ferramentas elétricas. Ele é especializado nisso. Você pode procurar ele na Rua dos Madressilvas, número 16, Vale das Acácias, Moreira César. Seu contato é 12 99861 0051. Pastor Cláudio Concertos. Alfa Soluções e Treinamentos. Consultoria em segurança do trabalho. A Alfa Soluções tem uma equipe técnica de alto nível. Você precisando disso, procure o Eliezer. O telefone é 981 47 7965. E o outro é 12 3199 1039. E também tem cursos industriais de máquinas pesadas. Procure o Eliezer, entre em contato com ele. Supermercado Bom Preço. 2 unidades. A primeira unidade, Alameda dos Manacás, 495, Terra dos Ipês. Telefone 12 3637 2446. A unidade 2 está na Rua José M. Romão, 427, no Residencial Mantiqueira. Telefone 3641 1129. E também tem o WhatsApp 12 982030072. Supermercado Bom Preço. Baixe o aplicativo ali, você pode comprar direto da sua casa. Supermercado Bom Preço. Analu Móveis. Móveis para o melhor lugar do mundo, a sua casa. Sim, ela entrega e faz a montagem de cortesia. Analu Móveis. Está na rede social aí. O endereço dela físico é Avenida Dr. Francisco Lessa Júnior, 1550. A Analu Móveis está no Instagram também, tá bom? @Analu Móveis Pinda. Você pode estar visitando ela na página. Instituto Dr. Ellington. Odontologia e Estética. Sim, Dr. Ellington. Ele está ali trabalhando, cuidando do seu sorriso. Está na Rua Rubião Júnior, 193, aqui no centro de Pinda. Seu WhatsApp, seu telefone é 12 991 399697. Instituto Dr. Ellington também está na página do Instagram, tá bom? Você pode procurar ali, Dr. Ellington. Gente, podcast GPS está aqui, gravando, né, Vinho? Mas a gente precisa do seu apoio, tá bom? Como apoiador desse programa aqui, você quer nos apoiar? Colocar sua empresa na página do GPS, aqui no programa mesmo, anunciando a sua empresa. Manda, telefona pra gente, manda uma mensagem pra gente, isso. Entra tá bom? No Instagram, tem o link, entra no grupo, chama a gente. Pode deixar comentário aí, se quiser, me chama no Instagram lá que eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Se você acha que é relevante, ajuda a gente aí, entra em contato, estamos prontos para te atender e você nos ajudar, tá bom? Deus que abençoe. Vamos lá, Denir. Olha, assim, fantástico. O tempo aqui corre pra caramba, cara. Mas assim, uma fase para chegar onde o senhor está hoje, a gente vê, não foi tão simples. E agora o senhor está procurando, assim, olhando a situação do pai, olhando e desejando mais, querendo mais. Não era aquilo que você sonhava ainda, não tinha se realizado. Não, assim, o primeiro sonho, eu nunca fui muito ambicioso, mas eu tinha um sonho, era estudar, eu queria me formar. Você queria o quê? Eu queria estudar. Galera, escuta isso aí, estudar. Eu queria fazer o curso superior. Muito bom. Tanto que, quando a minha primeira tentativa em 98, eu não consegui, eu fiquei estudando outras coisas, né, inglês, informática. Só em 2008 que eu fui passar na faculdade. Aí 2006 eu fiz cursinho, né? Lá em Araraquara tinha um cursinho
para pessoas carentes, né, que era da própria universidade, da Unesp, que chamava Cuca. Aí eu fiz esse cursinho em 2006 e estava muito bem, achei que ia passar. Fiz a prova de 2006 para 2007, reprovei. Mas por que você não desistiu de uma vez? Não desisti nunca. Eu não nasci para desistir das coisas. Depois eu vou te contar, ainda tem projetos ainda. Só uma pergunta dentro disso. Você já era cristão? Nesse período todo? Eu aceitei a Cristo em 99. Seus pais? Meus pais... O meu pai... em 98, quando eu saí da Electrolux, eu estava muito mal. Foi essa época que Cristo me chamou. Eu estava morando sozinho. Quem já morou sozinho sabe como que é. A solidão é triste. Eu acredito. Eu morava com uns amigos na República, mas não é a mesma coisa, né? E aí naquela época eu fiquei muito, muito mal, assim, quando eu saí desse emprego, né? Eu me arrependi por ter saído, né? Podia ter segurado mais um pouco, porque a gente é jovem, né? Eu sabia que ali eu não teria mais futuro, mas poderia ter esperado arrumar um outro emprego para sair, né? Jovem toma uma decisão muito precipitada. E naquela época eu comecei a ficar mal, assim, e veio no meu coração de buscar uma igreja. Acho que teve alguém que falou aqui que nós saímos de missionários, né? Que teve um missionário que pregou pra gente, né? Mas para mim não teve ninguém que pregou para mim. Eu acho que o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: você precisa, né? Você precisa disso para você ser feliz. Você precisava de algo para preencher o vazio que estava dentro. Eu estava num vazio tremendo, né? E só eu sabia, né? Só eu sabia daquilo, né? Era só à noite mesmo que eu sabia que eu estava mal. E fiquei na tentativa de buscar uma igreja várias vezes. Cada vez que eu pretendia ir na igreja domingo, eu era católico não praticante, então dia de igreja é domingo. E eu tentava ir domingo, aí alguém me chamava para um churrasco, chamava para ir para um lugar, chamava para outro, nunca dava certo. Continuava vazio. Não, barriga cheia e coração vazio. Coração vazio. Aí um belo dia, falei: hoje nada me impede de ir para a igreja. Botei uma roupa, fui dormir o dia inteiro. Falei: vou dormir o dia inteiro para não ter chance de ninguém me chamar. Boa. Levantei à tarde e fui. Uma igreja que tinha perto da fábrica onde eu trabalhava. Era aquela igreja cinza. E subi uma escadaria, cheguei na porta da igreja. O irmão falou: o que você quer? Aí eu falei: nada não. Desci pro outro lado da escadaria e fui embora. É uma pessoa que estava destruído, querendo ouvir alguma coisa que trouxesse algum alento, né? E o rapaz fala: o que você quer? O que você quer? O que eu quero? Fui embora. Aí fui embora, isso em 98. Aí fiquei naquela e as coisas começaram a ir de mal a pior. Em 99 começo de 99 foi um dos anos assim piores assim para minha mente, né, psicologicamente. E as coisas dando errado. Aí eu tinha voltado para casa da minha mãe em 99. Aí um belo dia eu falei: hoje eu vou para a igreja e nada vai me impedir. Nada. Fiquei em casa, não bebi, né? Não saí para bagunça. Botei uma roupa numa quarta-feira e fui. Cheguei lá na porta da igreja, Assembleia de Deus. Sentei lá, o portão fechado, fiquei esperando. Falei: não vou sair, tá fechado, mas vou ficar, vai abrir. Sabia que de quarta-feira tinha culto ali. E aí chegou o filho do pastor: oi, tudo bem? Você tá esperando para abrir a igreja? Eu falei: sim. Espera aí que eu vou abrir. O pastor entrou por um outro portão e ele entrou pelo portão da frente, abriu a igreja. Sentei lá no banco, umas cadeirinhas feinhas, umas pinturas velhas. Eu já olhei e falei: vou pintar essa igreja. E aí sentei lá, e aquele dia estava tendo campanha, era 7 voltas do muro de Jericó. Aí o pastor, inclusive não era o pastor da igreja, era um pastor pregador, inclusive foi o pastor que me batizou. Ele fez a pergunta: quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Não sabia nem o que era. Não tinha ideia do que era isso. Sei que eu levantei as mãos e fui lá na frente. Então eu digo assim que foi... O Espírito Santo me puxou. Deus me puxou do mundo para trazer para o Evangelho. Então, aí você veio para o Evangelho e estava me contando agora há pouco. Você foi reprovado no vestibular. E quando você foi reprovado, você já estava indo na igreja? Não estava. Você não estava indo? Não estava indo, não. Ah, sim. E aí comecei a ir na igreja
E assim, tinha vício, né? Aí o pastor toda vez perguntava: e aí, irmão, como tá o vício? E aí, pastor? Não, fica bem que vai melhorar, vai melhorar. Vai dar certo. Vai dar certo. Beber, eu nunca mais tive vontade de beber, desde que eu fui pra igreja. Não vou dizer que eu não bebi, mas vontade eu não tive, assim, não consegui segurar o desejo, né? Mas não. E foi aquela luta, né? Pra se libertar. A gente aí conheci a Hélida. A Hélida foi um suporte muito grande. A Hélida é a esposa? A Hélida é a esposa. Você tem 2 filhos também? Tenho 2 filhos, a Lara e o Matheus. O Matheus. O Mateuzinho é um milagre também, que se der tempo eu vou ter que contar. Vou cortar um pouco da história. Bora lá. Pra contar o milagre do Matheus. Bora lá. E aí conheci a Hélida me deu muito suporte, né? Ela já era cristã? Ela é de berço evangélico. Os pais dela, o pai dela também era um exemplo, né? Eu olhava, né? Eu olhava o exemplo que eu tinha dele, do meu sogro, assim, que ele passava por muitas situações difíceis. Mas eu nunca vi ele entristecido. Uau! Né? Sempre sorrindo, sempre alegre, sempre participativo das coisas da obra de Deus. Então eu observava muito isso. Meu sogro já está com o Senhor, né? E, inclusive hoje ele faria 70 anos. Hoje? Na data de hoje faria 70 anos. Né? Então, deixa aqui a minha homenagem póstuma, né? Sim. A ele, né? E eles me deram muito apoio nesse início. E era assim a nossa vida na igreja. De segunda, ensaio, aula de música. Maestro. Você também é músico, né? Sou músico. O pastor ele era formador de banda. Aí ele perguntou: você quer aprender música? Eu quero, sempre quis, né? Já jogou um sax tenor na minha mão. Até hoje? Até hoje com o sax tenor. E começou a ensinar, aqui é nota de espaço, nota de linha, nota de um tempo, nota de 2 tempos, nota de 3 tempos, nota de 4 tempos, pode tocar. E lá no meio, lá, sem saber o que estava fazendo, mas fomos estudando, né? Então, segunda era aula de música, terça era culto de doutrina, quarta culto público, quinta ensaio do coral, quinta é culto no lar, sexta ensaio do coral, sábado de manhã consagração, sábado à noite culto, domingo de manhã escola dominical, domingo à tarde culto na rua, no lar, domingo à noite culto na igreja. Então minha vida era essa, para não dar chance, né? Para não dar chance. Isso você acha que foi preenchendo esse vazio que você sentia? Com certeza. Você pode falar que isso foi... Com certeza. Fácil não é. Tinha hora que até os parentes falavam: mas você tá ficando louco, né? Tá ficando fanático. Tá ficando fanático, né? Mas eu sabia que se eu me afastasse um dia da igreja, eu voltava pro mundo. Eu sabia disso, né? Eu sabia que eu não podia dar chance, né? Então, você contou pra gente aqui, ô irmão Danilo, que assim, você sempre buscou o estudo, conhecer. Você foi reprovado quantas vezes no vestibular que você... Reprovado 2 vezes. 2 vezes. Você mostrou, desistir nunca. Mas depois que você conheceu esse caminho, Jesus, você acha que fortaleceu mais esse não desistir jamais? Não, fortaleceu, porque eu tinha uma visão do mundo muito, muito pequena. A minha visão do mundo era muito curta. Eu não sabia o que eu queria. Eu não tinha ideia do que eu queria. Eu estava trabalhando porque eu precisava me sustentar, né? Mas eu sabia que eu precisava estudar, porque eu nasci num lar pobre, e o que eu tinha na minha mente é que a única forma de eu mudar essa situação de pobreza é através de estudo. Isso eu tinha muito claro na minha mente. Só que eu não sabia onde eu queria chegar, eu não sabia o que eu queria. Aí, a partir do momento que eu conheci a Cristo, eu passei a ter um fim ali, ó. Eu passei a ter uma linha para seguir. Eu falei que as coisas não deem certo no trabalho, nos estudos. Mas eu tenho um alvo. Mas eu tenho um alvo. Que legal. Meu objetivo é chegar no céu. Aí as outras coisas passaram a ser penduricalhas, né? Que vão se agregando ali no caminho, né? E aí quando eu fiz o vestibular, aí depois reprovei em 2006, 2007 fiz um cursinho somente de Química, Física e Matemática, que era o meu foco. Aí passei em 2008. Estudei 2008, 2009, estava estudando bem, aí recebi uma proposta de trabalho para vir para Campo Limpo Paulista. E lá que eu abri a minha empresa. Em Campo Limpo Paulista. Sua empresa é lá ainda? Ela tem endereço de lá, mas logo eu transfiro aqui para Pinda. Sim.
Estou tentando, esse ano que vem, a minha meta é colocar ISO 9000 na empresa para poder... Importante isso, né? Isso, para poder melhorar o atendimento aos meus clientes. E quando eu tive que mudar para lá, eu precisava de dinheiro na época, né? Estava casado, não passava necessidade não, estava muito bem assim, né? Estava estável. Estava estável, né? Mas recebi uma proposta muito boa, que ia dobrar o meu salário. Aí eu abri mão da Unesp. Que eu tanto lutei para entrar. Eu abri mão. 2 anos estudando. Abri mão da Unesp. E assim, hoje eu agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus, porque eu me formei também numa faculdade boa, né? Passei lá a estudar na Facamp. Me formei lá. Terminei o curso. Depois lá em Campo Limpo, eu acabei abrindo a minha empresa, né? Eu trabalhava nessa fábrica que fazia trocadores de calor e precisava prestar alguns serviços externos, né? Começou a surgir esse nicho, essa oportunidade, serviço de engenharia. E as pessoas pediam nota fiscal, né? Aí eu emprestava a nota do rapaz, aí não estava dando certo, falei, vou abrir a empresa. E abri a empresa por esse motivo, para poder não precisar ficar emprestando nota. Mas trabalhando numa empresa, você abriu a sua empresa? Isso, abri levando como um Mas trabalho como você paralelo. conseguia conciliar esses 2 trabalhos? Trabalhava à noite em casa, né, fazendo esses projetos, né, e durante o dia lá na empresa. Você trabalhava de noite? De noite, hoje ainda, eu trabalho ainda de Rapaz! Eu só paro lá para meia-noite. Verdade. Isso. E ainda é líder de adolescente. Sim, você tem uma liderança na igreja, você é músico na igreja e ainda trabalha com um grupo na igreja. Sim, eu e a Hélia somos líderes do Razão do Meu Viver, que é o grupo de adolescentes da igreja, desde outubro de 2018. 2015, perdão. Desde 2015. Desde 2015. Foi quando eu saí da FADEP, você entrou. Foi, desde 2015. Outubro de 2015 nós somos líderes de adolescentes da quase 10 anos já. Ano que vem faz 10 anos. Isso. É uma benção, né? Essa vinda minha aqui para Pinda, deixa eu ver a hora aqui, dá tempo de contar como que eu vim para cá. Nessa empresa de Campo Limpo Paulista, eu trabalhei, eu queria ficar lá até aposentar. Então, mas você estava nessa empresa Campo Paulista com a sua empresa já funcionando? Com a minha empresa funcionando. Eu fui para lá em 2009 e abri a empresa em 2010. Esse ano fez 14 anos a empresa. E eu, em 2012, final de 2012, mudou a diretoria da empresa. Eu pretendia ficar lá até aposentar. O pessoal gostava do meu trabalho, mas entrou a diretoria nova, olhou os salários e mandou embora, né? Mandou embora e eu decidi me dedicar exclusivamente à minha empresa. Aí tentei abrir um barracão lá em Várzea Paulista, de sociedade com um amigo que eu tinha lá que era empresário. Fiz os primeiros trabalhos, mas um belo dia eu estava descendo a Fernão Dias para fazer um trabalho lá em Guarulhos, ali na Dom Pedro, Campo Limpo, desce Jarinu, né? Dom Pedro descendo e eu ouvi no rádio um pregador, ele pediu uma oferta de R$212. Detalhe, era 12 de 12 de 2012. Aí ele pediu uma oferta de 212. É o dia que ia acabar o mundo para os chineses. É o dia que ia acabar o mundo, lembrou bem. E ele aproveitou toda essa cena, todo esse, né, para pedir essa oferta, e eu sempre gostei de contribuir para missões, né. Quer dizer, eu não ia pregar lá, então eu precisava ajudar alguém de alguma forma. E eu falei, vou contribuir para esse irmão. Deus tocou no meu coração. Aí encostei o carro, esperei ele falar o número da conta, anotei e fiz o trabalho. Na volta, passei no banco para fazer o depósito. O detalhe, esse irmão falou, olha, você contribui, a semana que vem você vai receber uma notícia de bênção na sua vida e você aceita que é de Deus. Aí anotei o número da conta, passei no banco. A hora que eu fui fazer o depósito, não tinha Pix ainda, né? Fui fazer o depósito ali. O caixa falou, é para conta da igreja, você tem certeza? Eu falei, tem, pode fazer. Fiz o depósito, fui embora. Aí na segunda-feira, na semana seguinte, eu recebi uma ligação aqui da Confab. Olha, tem uma vaga aqui na Confab, você não quer vir para cá? Eu tinha iniciado a minha empresa, estava com todo o gás querendo botar ela para frente ali, mas eu lembrei do que o irmão disse.
E falei, eu vou lá ver pelo menos, né? Se for de Deus, vai dar tudo certo. E aí aconteceu o que o irmão falou, né? O irmão do rádio. Veio uma benção, né? E para não falar que eu nunca não conhecia Pindamonhangaba, eu tinha vindo numa empresa lá na Cidade Nova fazer uma inspeção. A gente tinha comprado uns serviços lá dessa empresa e eu tinha vindo aqui fazer uma inspeção. Então era daí que eu conhecia Pindamonhangaba. Mas nunca imaginei na minha vida vir para cá. E você vê, lá no início eu já tinha vindo para Taubaté servir, né? Sim, acho que correto. Deus me queria aqui, Sim. Vale do Paraíba. Deus me queria aqui. Agora eu tô pensando nisso. E aí vim aqui, veio meu sogro, veio todo mundo. Viemos passear, lá era pequenininho, lá tinha 2 para 3 anos. E aí viemos na Confab, eu falei, mas como que vocês me acharam? Eu nem sabia da existência de Confab. Nunca enviei currículo para Confab nem nada. Aí foi um fiscal da Petrobras que me conhecia, de lá da outra empresa, que estava numa reunião aí e me indicou. Ficou sabendo que tinha vaga e me indicou. Por isso que é bom trabalhar direito, né? Isso, você tem boas referências. Boas referências. Esse mercado que eu trabalho, se você não tiver boas referências, você não trabalha. Precisa trabalhar direitinho, com honestidade, além de fazer o serviço técnico correto, com honestidade. E aí vim para cá, acabei trabalhando com a minha empresa aqui, entrando com a minha empresa aqui, não registrado na carteira. Fiquei com a minha empresa. Então fiquei trabalhando aí na Confab até chegar a crise do Petrolão, que fechou muitas empresas, demitiu muitas pessoas da minha área. E durante essa crise, eu tinha também um contrato ali na One Subsea, que é a empresa onde eu trabalho hoje. E aí essa empresa resolveu cancelar o meu contrato, só que ela ofereceu a vaga como funcionário. E eu, né, na crise, estava a crise no país, eu não sabia como que ia se comportar, eu aceitei. Eu cancelou meu contrato como terceiro lá, como prestador de serviço, uma assessoria que eu prestava lá. Passou a ser funcionário. Passei a ser funcionário, mas continuei mantendo a minha empresa em paralelo. E agora, Desistir nunca. Desistir nunca. Agora eu tenho esse projeto para o ano que vem para implantar ISO 9000 e o projeto a longo prazo, depois da aposentadoria, aí, eu creio que dentro de uns 5 anos acontece, é continuar essa empresa num local físico aqui em Pindamonhangaba, Taubaté. Com execução de... Que aí você vai ter mais tempo para sua empresa também. Aí eu vou ter mais tempo para minha empresa. Parar de trabalhar eu sei que eu não vou. Eu vou parar mesmo quando Deus me levar. Eu acho que todo mundo tem que ser assim, viu, cara? Não tem como. Só o Marquinhos. Não pode falar do Marquinhos. Não pode. Só o Marquinhos. Mas ele já cumpriu a missão dele, né? Verdade. Cumpriu, verdade. Então, essa vinda aqui para Pindamonhangaba, ela também foi uma provisão de Deus para minha vida. Por quê? Eu já passei em várias igrejas, né? Assim, várias igrejas não, 3. Parece muito, né? 3 igrejas, onde eu aceitei a Cristo, depois essa em Campo Limpo e vim para cá. E realmente aqui eu sou privilegiado por participar desse ministério. Benção, né? É uma benção. Esse Ministério Belém é benção mesmo. É uma benção. Eu também acho. A nossa igreja, exclusivamente, ela é uma benção. Só consegue perceber isso quem olha para fora e consegue enxergar o que está acontecendo lá fora. E só não trabalha quem não quer, porque oportunidade tem. Oportunidade tem. O pastor investe em todo mundo. O pastor investe na juventude, né? Tem investido bastante nos jovens da igreja. Eu devo muito ao pastor Euclides, porque assim, quando eu vim para cá também, eu estava numa situação espiritual não muito contente, assim, né? Tava tocando lá na orquestra, sentei lá no fundo, fiquei acho que uns 6 meses lá. Aí o Marquinho, tem um formulário que a gente preenche, né? Eu coloquei lá que tocava sax, aí o Marquinho, toca sax, então vem pra cá. Marquinho sempre muito acolhedor. Né? Sempre. É dele isso aí, não tem como. Aí fui pra lá e estamos aí nesse ministério da música, né? Lutando ali contra as partituras, né? Apanhando daqui, apanhando de lá, mas não desistindo. E cuidando dos adolescentes, junto com a Hélida. E ainda tem um tempinho, né? Ó, posso. Só que ele é empresário, está trabalhando ainda, está mantendo o trabalho, a empresa,
Mas a gente não pode fechar isso aqui hoje, ô Madeni, sabe? Porque o pastor Euclides falou uma coisa: se for contar a história, a gente vai passar a noite. A gente vai lembrando de tantas coisas, né? E assim, mas e a família nisso tudo hoje? Empresa, como conciliar tudo isso? O senhor já chorou hoje? Não, porque eu vou chorar. Não faz chorar, não. Mas assim, empresário, funcionário, um cristão, é músico, tem já é um compromisso, mais o compromisso de um grupo de adolescentes, Hélida, o Matheus e a Lara. Como conciliar tudo isso? E a história dessa família aí? Deus me abençoou muito. Me abençoou com a Hélida, né, que sempre foi crente, sempre foi firme. Para você ter ideia, a Hélida, ela era um pilar de oração, né? Então, ela orou muito, né? Então, a Hélida eu devo muito a ela, né? O meu ministério eu devo a Hélida muito a Hélida, porque ela sempre esteve me apoiando nos momentos difíceis, né, da minha vida. Agora, eu sou privilegiado, você falou que eu faço tudo isso aí, mas olha só, o único momento que eu estou longe da minha família são as 9 horas que eu estou na fábrica, na One Subsea. Porque o outro meu trabalho da minha empresa é em casa, no escritório meu lá em casa, e o Mateuzinho vai de 5 em 5 minutos da sala para o escritório, aí ele senta lá no chão e fala: caiu, papai, caiu, e eu pego e levo de volta. A parte da igreja, a Hélida, a Lara e o Matheus estão comigo em todos os eventos do adolescente, em todos os cultos. Participam com você, né? Estamos juntos, nós estamos juntos de verdade. Então, o único momento em que eu estou longe deles é nesse trabalho, ali que são a 15 minutos de casa. Então, dá para conciliar isso porque, por conta disso, de todas essas atividades que nós temos em comum. Agora, eu quero contar essa experiência do Matheus. Quero ouvir essa aí. Depois que o Vinícius falou aqui, eu preciso ouvir. Em 2015, a Hélida ela ficou grávida, né, no final de 2014 ali, e ela cantava no coral da igreja. E ela foi aqui no evento que teve na praça e acabou escorregando lá naquelas pedrinhas que tinha ali na praça da cascata e caiu. E a gente estava numa confraternização de final de ano, e aí teve um sangramento, daí ligamos pro médico, o médico disse: não, tá tudo bem, não teve problema nenhum. É normal esse sangramento. Né? Aí foi fazer os exames no dia 6 de janeiro de 2015, e aí estava sem batimento. Aí a Larinha que o médico ainda falou: tá sem batimento. E a Larinha pequena ainda disse: mas sem batimento não tá vivo, né? Imagine, né, o choque, né? E aí perdemos esse irmãozinho da Lara e achamos que foi, eu pensei, né, que foi por conta do tombo, né? Não investiguei muito, achei que era normal e passamos, né? E fomos vivendo. E a gente queria mais um filho, né, por conta da Lara, né? E assim, nós aqui em Pindamonhangaba, eu, a Lara e a Hélida e o Matheus agora. Né? Somos só nós, nossa família é tudo de longe. Nós não é parente nenhum aqui. Tem os amigos, graças a Deus tenho bastante amigos aqui que nos. E sua esposa faz amizade com todo mundo, né? A Hélida é sim, sensacional, cara. Ela faz amizade com todo mundo. Ela é sensacional. Era pra ela estar aqui, falando aqui comigo aqui também. Mas aí não ia dar tempo mesmo. Então, passou um tempo, aí em 2020, né? Meu sogro faleceu em 2019, em 2020 ela ficou grávida de novo. Ficamos muito felizes, mas uma alegria tremenda, porque tinha perdido o meu sogro e aquilo veio como um alento, né? O bebê veio como um alento. E aí, um dia antes do chá de revelação, ela foi lá para a região de Araraquara, para Santa Lúcia, para poder fazer o chá de revelação lá, e eu fiquei aqui. E aí teve a perda do neném. Ela perdeu mais um neném. Perdeu e aí foi uma tristeza, meu Deus, eu não me aguentava. Eu fiquei o tempo todo pensando, né? Será que eu fiz alguma coisa de errado, né? Para Deus... como um castigo. Como castigo, né? Aí eu pensava assim, fiquei pensando, mas depois eu percebi que era uma besteira eu pensar isso, porque
se Deus fosse nos tratar pelas nossas obras, né, nós não merecíamos nada, né? Deus nos trata pela misericórdia, né? É um versículo que o Senhor sempre fala, né, que está em Mateus 8, Romanos 8:5, né, que fala, 5 e 8, né, que fala que... Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Exatamente. Então, não tem nada a ver com o que eu faço com o que eu não faço, né? Mas eu sei que foi um dos períodos, assim, de maior choque, de tristeza. E a Lara, né, não falava nada, né, sobre, né, mas eu percebi a tristeza dela. A Ellie, então, nem se fala. E aí ficamos assim, engolindo esse amargo por um tempo, mas eu coloquei no meu coração, não vou reclamar, não vou jamais, não vou reclamar, só vou ficar ali. Ficamos, né, ela chorando no quarto, eu chorando no outro, e assim, ficamos um tempo, até esperando, né, as coisas passar, as coisas se acalmar, e eu sempre digo isso para os adolescentes, né, não existe problema que não passe. Não existe nada de dificuldade que não passe. A gente precisa se acalmar, esperar que Deus tem o melhor para nós. Sim. Deus tem o melhor para nós. A gente precisa crer nisso e esperar na providência de Deus. E aí em 2022 ela ficou grávida e eu, né, deu um choque. Não, tem um detalhe. Antes, quando perdemos o segundo bebê, fomos fazer uns exames para descobrir por quê, né? Aí deu uma alteração genética, né? Chama alteração no gene PAI1, que dá uma trombose no útero quando a mulher fica grávida. É muito comum, depois nós descobrimos que tem muitas mulheres que passam por isso. Aí o tratamento para isso é uma injeção, um anticoagulante, Clexane, que você aplica na barriga. Aí o médico nosso médico, né, que também era de Araraquara, só que atende em Taubaté, excelente, nos apoiou muito, né? Ele disse, olha, você já tem um filho, né? Fique contente com esse filho, tudo, né? Quando nós perdemos, né? Balde de água fria. Ele quis nos confortar, né? Sim. Assim, né? Aí depois, quando ficou grávida de novo, nós fomos lá e ele falou, nós fomos nervosos, né? No primeiro dia, fomos nervosos lá. E ele, calma, se acalma, vai dar tudo certo. Você vai tomar essa injeção aqui, uma por dia, durante todo o período da gravidez e mais 20 dias após o nascimento. Então foram 270 injeções na barriga. Nossa Deus! Uma de cada lado. 270 injeções para nascer o Matheus. E cada dia que se passava nessa gravidez era o coração disparando, né? Porque, e o medo, a gente tinha perdido 2 bebês. E o medo de perder de novo. E aquele medo, mas crendo, né? Crendo. E a barriga crescendo e chegando o dia. Aí no dia que nasceu, eu assistindo lá o Matheus nascer, ele nasceu os 3 primeiros segundos quietinho, assim, o coração meu saindo pra boca. Aí chorou. Oh, meu Deus do céu. Você assistiu o parto? Assisti. A maior alegria da minha vida. Foi a maior alegria da minha vida, ver aquilo. Então, eu vejo todo aquele sofrimento, aquela tristeza que tinha antes, foi nada perto da alegria de ver o Matheus nascer e ver a alegria agora da nossa família, da Lara. E legal que ele é elétrico, né? Ele de um lado pro outro, assim, é uma criança. Ele é fantástico, Eu vejo ele na igreja. Ele beija a gente, Inteligente que só ele. Ele é inteligente, ele é carinhoso, né? Obediente, é uma bênção de Deus. Ele veio para transformar a nossa família em, assim, para trazer alegria para nossa família. Ele veio. Matheus é uma bênção assim que indescritível. Você vai lá em casa a todo momento, é alegria total lá. Mateuzinho brincando com a Lara, né? Ele chama a Lara de minha irmã. Minha irmã. Ele tá com quantos aninhos? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Que legal. Então, e a intenção desse GPS, irmão Dani, é isso mesmo, sabe? Motivar as pessoas, ao profissional, a ser cristão e ter uma família. Sabe, a família, eu tenho certeza, é a base do nosso sucesso. Eu costumo dizer, sem a família, a gente não vai conseguir nada, sabe? Outro pilar é a busca, os estudos. O senhor está passando para a gente aqui. Você não desistiu. Eu vou buscar, não deu certo a primeira, não deu certo a segunda. Passei na terceira, não deu problema, mas eu fui para outra. Deus abriu a porta de outra faculdade, completei.
sonho de uma empresa, montei a empresa e assim, fantástico, sendo profissional, servo e cristão. Eu fiz agora, em 2019, eu fiz 2 qualificações internacionais, né? Que é da Associação Americana de Engenharia de Corrosão. Agora eu tenho que fazer a 3ª. São 3 níveis, né? No Brasil, eu só tenho 16 pessoas com essa certificação. Uau! Você vai ser a 17ª pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu reprovei já, né? Numa prova que eu fiz. Mas assim, eu fiquei um pouco triste que eu reprovei, mas eu comecei a pensar, na minha vida nunca foi nada fácil. Não porque que eu esperava que esse seria fácil. Não vai ser fácil. Acho que se for fácil também não tem muito valor, não tem? Se for fácil a gente desvaloriza. Sabe, né? é assim, a sua história, a gente vai vir pro final aqui, mas assim, a sua história começou como plantador de cana, aos 12 para 13 anos, primeira carteira assinada, mas uma carteira assinada não era para ficar no computador, era para cortar cana. Era. Sem aguentar o peso da enxada. Galera, que fique olha, é motivacional demais seu testemunho, irmão Denir. Assim. E pior, não é o primeiro, né? Porque ele veio da lavoura, e o médico. Veio da lavoura também. Doutor André veio da lavoura também, plantando chuchu. Eu assisti o podcast. Então é assim, muito legal. A intenção do Ministério Belém é mostrar para as pessoas que é possível. Deus faz para um, faz para outro. Mas se eu ficar deitado na cama esperando tudo acontecer, meu amigo, a única coisa que vai acontecer é engordar e não vai acontecer nada. Agora, quando busca, assim, a sua história, a história de tantos outros, eu posso ser um profissional servo, posso ser um cristão e posso buscar. Mas isso requer de uma perseverança em buscar o conhecimento. Acho que é tudo, né? Sim, eu penso assim, que a pessoa não pode desistir. Então vamos fazer o seguinte, você vai deixar essa mensagem para a gente finalizar naquela câmera ali? Tá. Deixa uma mensagem bem bacana para essas pessoas, que para você não foi fácil, para ninguém é fácil. Só para quem trabalha no podcast ali, o Michel, por exemplo, é fácil. Tô brincando. Mas deixa uma mensagem de motivação para essa galera aí, não desistir nunca. A minha mensagem é a seguinte: durante a nossa vida, durante a nossa carreira profissional, durante nossos estudos, nós vamos passar por muitas dificuldades. Não serão caminhos fáceis de percorrer, mas nós precisamos nos manter firmes no nosso objetivo. Não desistir que uma hora as coisas dão certo. E a oportunidade ela só aparece para quem está preparado. Então você precisa se preparar para que no momento em que surgir a oportunidade, você agarre. Então essa é a minha mensagem. E sempre crendo que Deus tem o melhor para nós. Porque Ele tem o melhor para nós. Às vezes a gente imagina que nós estamos caminhando sozinhos, mas nós não estamos. Jesus Cristo disse que estaria conosco na caminhada do Evangelho até o fim, e Ele tem o melhor para nós. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, foram chamados para o seu propósito. Então, se nós estamos no propósito que Deus nos chamou, Ele está conosco nessa caminhada. Deus abençoe a todos e que possam prosperar nos seus estudos, nas suas atividades empresariais, e que possam ser bênção onde vocês passarem. Que legal, Vini. Dando para o final. A história era boa. Obrigado. Aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. Esse tempo seu, você tem seu trabalho na sua casa ainda, talvez vá até trabalhar agora, mas que bom que você veio. Eu não conhecia a sua história. Assim, eu sei que parte dela foi muito rápido, mas assim, muito edificante. Deus te abençoe. Obrigado. Fica com Deus, vai com Deus. Manda um abraço para a família toda lá. Amém. Eu que agradeço essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história e espero que possa ser motivo de edificação para a vida dos meus filhos. Vai ser em nome de Jesus, eu tenho certeza. Amém. GPS está chegando ao final hoje, mais um dia, gerando profissionais servos no YouTube. GPS.adepinda. Adepinda. Vai lá, assiste lá. Tamo junto. Fica com Deus. Até a próxima.